Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e hoje, na aula de número 53, nós vamos conhecer os operadores aritméticos aqui do Portugal Studio, né? Trabalhando com português estruturado. Ele tem, então, adição, sinal de mais, subtração, sinal de menos, multiplicação, o asterisco, divisão é a barra, e resto da divisão, ou módulo da divisão, é o porcentagem. Vamos ver alguns exemplos aqui, como que o Portugal Studio trabalha com esses operadores. Primeiro eu vou trabalhar aqui com números reais e depois nós vamos trabalhar com números inteiros. Então, vou criar aqui um novo programa, já estou com o Portugal Studio aberto. Vou declarar aqui algumas variáveis, então, do tipo real. Vou colocar a variável A. Eu já vou inicializar a variável, que para não precisar ficar digitando, mas depois você pode alterar esse código aqui, né? Então, a variável A, eu vou inicializar ela com o valor 5 e vou declarar a variável B também inicializando ela com o valor 2. Percebe que ele colocou esse amarelinho embaixo aqui do nosso valor 5, porque ele está falando assim, olha, e aqui é número real, mas você pode colocar 5.0 ou 5, que os inteiros estão dentro dos conjuntos dos números reais. Ele vai entender, aqui é só um alerta, não é um erro, tá? E aí vou declarar as variáveis real, vou colocar soma, sub de subtração, soma, sub, multi de multiplicação, div de divisão. Então, para esses operadores de soma, multiplicação, subtração e divisão, se eu tenho um número real, o resultado vai ser sempre um número real. Então, vamos lá. Soma, recebe, lembrando aqui que o símbolo de atribuição é o sinal de igual. Soma recebe o quê? A mais B, Depois, sub de subtração vai receber A menos B, multi de multiplicação vai receber A vezes B e div de divisão vai receber A dividido por B. Eu vou salvar esse arquivo aqui, então vou salvar a minha área de trabalho, vou chamar de operadores com reais, então operadores underline reais. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, vamos dar a saída, né? A saída, nós vamos fazer aqui um escreva, aí, Ctrl barra N, soma é igual a, vírgula, a variável soma. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos concatenando, vou tirar esse espaço aqui, pera. Nós estamos concatenando, ou seja, estou pegando uma frase, a frase soma, e concatenando com a minha variável do tipo real, a minha variável soma. Ou seja, estou juntando um texto com um número real. E o resultado vai ser, então, também um texto. A vírgula aqui é uma das formas da gente colocar essa concatenar, né? Vamos lá, escreva. Lembrando que o barra ao contrário N é a quebra de linha, então eu quero colocar o resultado na linha de baixo, subtração é igual a. Eu posso concatenar também com o sinal de mais, com a minha variável sub. Então, percebe que eu poderia ter colocado vírgula ou posso colocar o sinal de mais.
Esse sinal de mais aqui, ele vai representar o que? Ele está unindo o texto subtração com o valor que nós temos na nossa variável sub. Escreva, barra ao contrário, multiplicação é igual a, vírgula, a minha variável multi. E, por fim, o escreva, Ctrl barra N, divisão, é igual a minha variável div. Essas palavras que eu digitei aqui, que eu declarei como variáveis, então, soma, sub, multi e div, não tem nenhuma delas que seja aqui reservada da linguagem. Então, vou dar um Ctrl S, salvei aqui, vou pedir para executar o meu programa, e nós temos aqui a nossa saída. Então, soma 5 com mais 2 vai dar 7, subtração, multiplicação e o divisão. Quero chamar atenção aqui para a divisão. Então, divisão de números reais, ou eu tenho os 5 aqui que eu declarei como real, e eu poderia ter declarado o B como inteiro. Vamos fazer isso aqui, inteiro. Vamos ver se dá o mesmo resultado. Então, temos aqui o mesmo resultado. Então, para a divisão, quando eu tenho dois números reais sendo divididos, né? Um dividendo e outro divisor, eu tenho o meu resultado é sempre um número real. Se eu tenho um inteiro dividido por um real, eu tenho um valor real. Se eu tenho um real dividido por um inteiro, o resultado é um real. Se eu tenho números inteiros divididos, né? Então, se eu tenho o dividendo inteiro, o divisor inteiro, o resultado dessa divisão é sempre um valor inteiro. Então, vamos ver aqui, nesse caso que eu coloquei aqui, eu vou criar um outro programa, então, para a gente trabalhar com os números inteiros. Inclusive, o resto da divisão, a gente só pode ter resto da divisão se eu estiver trabalhando com números inteiros. Então, vou vir aqui, vou pedir mais um arquivo. Então, veja que eu tenho aqui os operadores reais. E eu criei esse outro aqui, vou pedir para salvar, vou colocar assim, operadores inteiro, ou seja, estou trabalhando com números inteiros para os operadores, e aí vamos colocar aqui, inteiro, o A é igual a 5, o B é igual a 2, da mesma forma você pode fazer um programa para que o seu usuário digite o valor de A, digite o valor de B e assim por diante. E aí nós vamos ter aqui, também declarando como inteiro, vou declarar o soma, sub, multi e div e resto. Vou declarar uma variável aqui, resto, porque eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o resto da divisão, ou seja, o módulo da divisão, de A por B. Então, vamos ver como que vai ficar aqui. Vamos colocar soma, recebe A mais B, bem parecido com o anterior, né? E aqui, olha, ele já reclamou que eu digitei errado, soam, não, ele não conhece essa variável, né? Soma, sub, é igual a A menos B, multi é igual a A e multiplica B. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, porque me incomoda estar fora de ordem aqui. Div é igual a A dividido por B, A barra B. E resto é igual a porcentagem B. O resto da divisão, como eu acabei de falar, ele só vai trabalhar com números inteiros, tudo bem? Então, vamos ver os resultados desse daqui. Escreva
Ctrl barra N, soma é igual a nossa variável soma, escreva Ctrl barra N, subtração é igual a sub, escreva multiplicação é igual a multi, peraí, faltou fechar ali, escreva, aqui a gente tem agora então a divisão é igual a nossa variável div, e por último então escreva, vamos colocar resto da divisão é igual a nossa variável resto. E aqui eu vou colocar também, só para a gente dar uma quebra de linha ali do resultado. Espera aí, assim, quebra de linha assim. Tudo bem? Então, veja bem. Eu quero que a soma, subtração, multiplicação não tem mistério, mas eu quero que perceba as diferenças utilizando divisão. Se eu tenho divisão de números inteiros, eu vou ter sempre um inteiro e o resto da divisão. Então, vamos lá. Vamos executar 5 dividido por 2, né? As outras operações também, mas vamos ver aqui o que nós temos de saída. Então, a soma 7, subtração 3, multiplicação 10. Então, nós temos aqui, olha, 5 dividido por 2, eu tenho 2. Ou seja, ele para a divisão quando não dá mais para continuar dividindo. Ele não vai colocar vírgula para continuar essa divisão. E o resto da divisão é 1. Por quê? Nós temos 2 vezes 2 são 4, certo? Mas eu estou dividindo 5, então resta 1. Tudo bem? Vamos ver aqui, por exemplo, eu vou trocar o valor para 4. E aí nós vamos ver que 4 dividido por 2 é 2 e o resto é 0. Então, nós temos aqui, resto da divisão é 0. Nós trabalhamos com o resto da divisão, por exemplo, para saber se um número é par ou ímpar, se ele é múltiplo de outro. Nós já fizemos vários exercícios aqui no canal com o Visualg, então a mesma lógica e o mesmo entendimento que a gente tem lá no Visualg, nós temos aqui também. Uma outra coisa só que eu quero deixar para você, uma diferença, mas eu já vou voltar o que é aqui, né? O correto aqui. Então, por exemplo, olha, 4 dividido, mudei para real aqui. Vamos ver aqui onde foi que eu mudei, né? Eu mudei aqui a nossa variável para real. Veja que eu mudei aqui, ó. Tá? E veja o que acontece aqui. Ele já está falando para mim aqui, olha, que não é possível, aqui, eu não tenho como fazer essa divisão. Mas veja que ele já deu erro em 2 partes aqui. Então, nós temos um inteiro aqui. Da mesma forma, se eu vier aqui, ó, e colocar um resto aqui, resto, então, voltei para o outro arquivo, para o arquivo, colocar real aqui também igual estava, para o arquivo onde a gente trabalhou só com real. E vamos ver aqui se eu quiser a mesma forma, né? Resto vai receber a mod B. Então, veja que ele vai dar erro aqui também. Tudo bem? Então, para eu ter o resto da divisão, vamos voltar aqui, Ctrl Z, tira este. Para eu ter aqui, vou só deixar real aqui também. Para eu ter o resto da divisão, eu tenho que ter os números inteiros. Para eu
conseguir trabalhar com o resto da divisão ou ter uma divisão de números inteiros, ter somente a parte inteira da divisão, eu também preciso trabalhar com números inteiros. Tudo bem, então? Bom, espero que essas diferenças tenham ficado claras aqui no nosso exemplo, e para a próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios utilizando esses operadores, dando continuidade então no que nós estamos abordando agora com o Portugal Studio. Lembrando você que toda a lógica que nós já aprendemos com o Visualg, a gente utiliza aqui no Portugal Studio. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E muito obrigada por estar aqui comigo. Se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima.